nós precisamos trabalhar intensamente a nossa vida espiritual. Nós precisamos aprender a lidar com situações que muitos não têm conseguido lidar, nem o básico, não têm o discernimento para tomar decisões. Homens que não têm o direcionamento para a sua casa, para a sua família, mulheres que agem como tolas, têm destruído a sua casa, o seu casamento, a sua família. É a ausência de Deus, é a falta da palavra, é a falta do direcionamento das Escrituras. Aquilo que o Senhor direciona é o que vai literalmente causar em nós transformação. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós pedimos perdão. Perdão por todos os nossos erros, falhas, atitudes, pensamentos. Senhor, tudo aquilo que fizemos, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia e passa com Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, nos santifica com a Tua presença. Meu Pai, porque nós sabemos que sem a Tua presença, sem a Tua unção, sem a proteção do Senhor, por mais que uma pessoa tenha capacidade, talento, habilidade, se ela não estiver com essa cobertura de poder, de graça, de misericórdia, meu Deus, ela não vai viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para ela. E eu peço, Senhor, cubra cada um de nós, nos ajuda a ver, Senhor, aquilo que não estamos vendo, nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que talvez não estamos entendendo, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida, meu Deus, profunda, intensa, verdadeira, meu Pai, com o Senhor, com intimidade, meu Pai, com o Senhor, vivendo uma grande vida, meu Deus, uma vida que vale a pena ser vivida, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, que cada atitude, cada decisão, cada passo, cada escolha, meu Deus, feita por nós, meu Pai, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. Senhor, que tudo aquilo que fizemos, meu Deus, que cometemos, atitudes, práticas, meu Deus, que foram cometidas, meu Pai, inconscientes, Senhor, tem misericórdia. Meu Pai, mas se tem coisas, meu Deus, que foram feitas conscientemente, Senhor, tem misericórdia, limpa, nos purifica. Meu Deus, nós não sabemos viver sem a Tua presença. Meu Pai, nós não sabemos viver sem a Tua direção. Meu Deus, nós não sabemos viver distantes do Senhor. Meu Deus, porque todos aqueles que se distanciam do Senhor, meu Deus, perecem. Todos aqueles que se distanciam, ó meu Deus, da Tua presença, meu Deus, vivem uma vida, meu Deus, a quem? Ó meu Pai, eu peço a Deus, Espírito Santo, fale aos corações de cada um aqui, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar a crescer, a avançar, a atingir, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos uma grande vida, uma vida plena, uma vida abençoada. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, neste culto, do cultivo familiar, o shalom do Senhor. Meu Pai, que assim seja a vida de cada uma dessas pessoas, o shalom, meu Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro que essa unção de glória, de poder, meu Deus, cubra, meu Pai, cada pai de família, cada líder, meu Deus, cada homem que representa a sua casa, a sua família, meu Deus, que ele possa receber, meu Deus, essa unção,
essa direção, direcionamento, meu Pai, para se posicionar como homem, como líder, como provedor, como sacerdote desta casa, como autoridade, meu Deus, instituída pelo Senhor nesta casa, e que o Senhor dê a ele, meu Pai, toda a estrutura, toda a direção que ele precisa, Senhor, para crescer, avançar e progredir, meu Deus. Meu Pai, eu peço, fale aos corações, meu Deus, das mulheres, das famílias, dos filhos, meu Deus, e que possamos ver, meu Deus, um grande avanço. Meu Pai, hoje, meu Deus, nós temos condições de pregar, de anunciar as boas novas, meu Pai, sem abrir a nossa boca, só com a nossa atitude, a nossa postura, a nossa conduta. E assim como diz, meu Deus, as Escrituras, meu Deus, que a mulher, meu Deus, ela ganha sem palavras. E eu peço, meu Deus, que a conduta, que a postura, que o caráter, que a visão, que o espírito, meu Deus, de cada uma, Senhor, seja ajustado pelo Senhor. Eu peço a Deus, Espírito Santo, assuma o controle dessa reunião. Fale aos corações. Meu Deus, nós estamos aqui porque precisamos e necessitamos, ó meu Deus, da Tua presença. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Meu Deus, nós estamos vendo, Senhor, que rumo tem seguido, meu Pai. A Tua palavra tem se cumprido a cada dia. O fim dos tempos está próximo. Senhor, e o Senhor nos leva, meu Deus, meu Pai, a invocar a Tua presença, a buscar, meu Deus, a Tua face, meu Deus, a se colocar, meu Deus, no lugar alto, meu Deus, a entender, Senhor, meu Deus, e ter essa visão, essa revelação, meu Pai, de uma vida, meu Pai, de como devemos viver essa vida, meu Pai, de como devemos proceder, meu Deus, de que maneira devemos agir, meu Deus, como devemos caminhar, meu Deus, para poder fazer tudo o que o Senhor espera que façamos, meu Deus, porque a direção do Senhor é a certa, a nossa não. Nós precisamos de direção do Senhor. Meu Pai, se o homem, meu Deus, soubesse certamente o que ele tem que fazer, sem precisar de direção, meu Deus, nós não estaríamos vivendo, meu Deus, tudo o que vemos, meu Deus, acontecer nesses últimos dias. Nós não estaríamos vivendo. Mas se todos, meu Pai, seguissem, meu Pai, como Josué seguiu, meu Deus, como Daniel seguiu, meu Deus, como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, seguiram, meu Deus, como as Escrituras falam em Deuteronômio 6, meu Deus, meu Pai, como nós vemos, meu Pai, a própria postura, meu Deus, de Jefité, meu Deus, dos heróis da fé, meu Deus, que romperam, que venceram, que superaram, meu Deus, e que deram a resposta que o Senhor esperava, não aquilo que eles estavam sentindo, meu Deus. E assim como está escrito, meu Deus, em Hebreus 11:38, meu Deus, que a terra não era digna deles, meu Pai, de tão justos, corretos, meu Deus, que eram. Meu Pai, quando as Escrituras mostram sobre a passagem de Noé, meu Pai, o Senhor falou com ele, e não havia homem íntegro, justo, honesto, correto, meu Deus, como ele, meu Deus, e ele foi aquele que, meu Deus, assumiu essa responsabilidade, e por 100 anos, lutou incansavelmente, não parou, não retrocedeu, não desistiu, ele continuou, e quando ele finalizou aquilo que o Senhor havia dirigido, meu Deus, a chuva veio, o dilúvio veio, e a promessa se cumpriu, e ele e a sua casa foram salvos. Meu Deus, eu peço, Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda, meu Deus, a ser esse instrumento, meu Pai, nas nossas casas, nos ajuda, meu Deus, a ser esse instrumento, meu Deus, na sociedade, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a ser esse instrumento, meu Deus, e eu peço,
Fale conosco, Espírito Santo, nos ajuda, cubra cada um de nós nesta noite com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória. Senhor, toma a igreja, Senhor, toma cada um que está aqui, Senhor, e que todos possam sair daqui transformados, abençoados, renovados, cheios de unção, de poder, de autoridade, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Eu consagro ao Senhor esta reunião, entrego em tuas mãos, meu Deus, porque só o Senhor, meu Pai, pode conduzir esse trabalho, porque não faz sentido estarmos aqui se o Senhor não se fizer presente. E eu entrego nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que sairemos daqui abençoados, honrados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse Espírito. Que Espírito? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor preparou o melhor vinho e deixou para o final. Diga: eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Que Deus abençoe a todos. Feliz em vê-los, buscando a Deus, invocando o nome dEle, adorando o Senhor. Repita assim comigo, ó. Aonde está a sua energia? É uma pergunta. Aonde está a sua energia? Quem assistiu o programa Mudança de Vida hoje? Assistiu? A bispa citou um exemplo hoje no programa que ele cabe muito bem dentro do que eu vou falar aqui agora. Pessoas que se organizam para assistir um filme. Você ouviu essa parte? Assistiu o programa inteiro, né? E já fecharam-se as lojas, mas talvez ela ficou até o final do filme, 00:40, ou até mais tarde, por conta de um filme. E no dia seguinte, acorda cedo, vai para o trabalho e segue a sua vida. Estou dizendo que você não possa assistir filmes. Só que nós temos que fazer uma análise muito profunda, porque Jesus está para voltar. De que maneira eu estou vivendo? E aonde eu tenho colocado a minha energia, a minha força? As pessoas estão tão viciadas, dependentes de entretenimento, que hoje é a indústria que mais arrecada em todo o tempo na história. Você vê que era uma época que os filmes antigos geravam muito retorno para os atores. Hoje inverteu. Hoje os produtores, os criadores, as pessoas que estão por trás acabam ganhando até muito mais do que aqueles que estão na frente. Porque tem produzido e tem criado conteúdo de uma forma frenética para um público insaciável. Insaciável. Você vê que hoje a própria plataforma, o YouTube, você vê que antes tinha 1.25, 1.5, agora tem um 2.0. Vocês viram isso já? Para acelerar. Os conteúdos que mais são consumidos são conteúdos pequenos, curtos,
rasos, e que na maioria das vezes não acrescenta nada na vida de muitas pessoas. A pergunta é: aonde você tem colocado a sua energia? A bispa ainda falou isso aqui em uma dessas últimas reuniões, que é possível saber qual é o nível e quais são os resultados que essa pessoa vai atingir pegando o histórico do seu celular e vendo o que ela está consumindo, analisando a postura e a conduta dela. É possível analisar uma pessoa pela pele, pela boca, pela conduta dela, se ela tem hábitos saudáveis e tem investido não só na sua vida espiritual, mas na sua saúde. Isso sem muito esforço, sem precisar de um especialista, de um profissional, de um médico ou de um exame. Isso muito simples. Aí, repita assim comigo: eu preciso viver com intencionalidade. Você precisa viver com intencionalidade. A bispa falou no domingo sobre Jefté, um homem que foi um improvável. Um improvável. Filho de uma prostituta, seu pai havia traído a sua mulher e se relacionou com a sua mãe, e nasceu Jefté. Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos. Seu pai, quando soube, não fez nada. Certamente, pela postura e pelo caráter do pai, não se podia esperar outra coisa. Foi expulso, foi deixado de lado, ele saiu, seguiu para um lugar, seguiu para Tobi, e tinha tudo para ser um revoltado, mimado, rejeitado, ser aquele tipo de pessoa problemática. Ele tinha tudo para ser dessa maneira. Só que, olha o diferencial. Porque todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo tem um passado. Tem ou não tem? Talvez você ouve uma história, às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu vi teu testemunho e me emocionou. Às vezes, quando eu ouço a história da própria pessoa que se emocionou com o meu testemunho, eu me emociono com a história dela. E assim cada um tem uma história. Todo mundo tem uma história. Só que ou eu decido não viver preso naquele passado, naquela história, e viver uma vida com intencionalidade, com propósito, colocando energia no lugar certo e dando os passos conforme o Senhor me direciona, ou a vida vai viver travada, amarrada, sem resultados. Assim como muitos estão vivendo. Eu não me recordo se foi na segunda-feira ou se foi no domingo, foi na segunda, acho, que a bispa fez um programa, o programa Mudança de Vida, e ela falou colocar a casa em ordem, acho que foi segunda. Você já assistiu esse programa essa semana, não foi? Assistiu? Quantos que após ouvir aquele programa, que não estavam bebendo água, voltaram a beber água? Que tinham parado a leitura da Bíblia, voltaram a ler a Bíblia. Pessoas que tinham parado com hábitos e rituais, atitudes que traz a ela benefício e traz a bênção, traz prosperidade, traz harmonia familiar, traz o conforto espiritual, a proteção de Deus, mas havia parado, deixaram de fazer e voltaram a fazer. Mas olha que coisa interessante, no ano de 2023,
No finalzinho do ano, a bispa trouxe uma palavra dizendo que o Senhor esperava mais da igreja. Os mais antigos vão lembrar que o Senhor esperava mais da igreja. E naquele tempo, o Senhor tinha dito a ela que ela precisava orar mais do que ela estava orando. Você já lembra dela ter falado isso, não lembra? Deus estava requerendo. E isso foi 2 semanas antes de iniciar o propósito da mudança. E eu lembro que foi no domingo e ela trouxe essa palavra e aquilo veio a semana toda. E muitas pessoas até anteciparam o propósito da mudança. Pessoas que já tinham ali estabelecido que viriam a partir do dia 1º de dezembro, já começaram a vir antes. E começaram a vir todos os dias e fazer com força. Eu já projetei, olha, eu coloquei aqui na folha aquilo que eu não aceito mais, de uma forma obcecada, desesperada. Só que a mesma palavra, a mesma direção, a mesma nuvem, no mesmo ano, a palavra profética veio no dia 31, onde ela estava, do ano de 2022. Ela recebeu e ela teve 11 meses. 11 meses. Você já usou essa expressão? Eu acredito que não, mas suponhamos, vamos dizer que você já tenha usado. Eu não tenho tempo. Você já usou? Já? Ah, não dá, eu não tenho tempo. Não dá. Eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Você já usou essa expressão? Só a igreja da esquina, né? Eu sei. Fique em paz. Eu não tenho tempo. Quando você quer algo, você arruma tempo para assistir um filme de madrugada, para assistir uma série, para praticar atividade física, academia, para obter um resultado no seu corpo para uma finalidade específica, como tem muitos que fazem. Agora entrou a temporada verão. Não está meio que verão, né? Mas é uma pré-temporada. As academias agora estão bombando. O povo quer estar com o corpo bonito, afinadinho, para a praia, para o final de ano, para entrar no branco, né? Está todo mundo desesperado. Só que, será que não tinha aquele pontinho que ainda a bispa falou domingo retrasado? Repita assim comigo: a disciplina, ela pesa quanto? E o arrependimento? A disciplina, você até consegue colocar um personal trainer para te ajudar. Você consegue até pegar uma pessoa para te ajudar. O próprio programa Mudança de Vida te ajuda. É um próprio personal trainer para você. Se você tiver todos os dias ali, aquilo vai treinar você. Você vai ter que colocar força, mas você não vai fazer sozinho. Você está entendendo? Ele é difícil. Só que não se compara com a dor do arrependimento. E o arrependimento, você não vai ter ajuda. É seu. É somente seu. Mas isso tudo para aquelas pessoas que usam essa seguinte expressão: eu não tenho tempo. Não dá. Aonde você tem colocado a sua energia? Aonde você tem canalizado a sua força? Você tem vivido uma vida com intencionalidade? Investido naquilo que faz sentido para a sua vida? Jesus está para voltar.
A Bíblia diz que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e é o que tem acontecido com muita gente. Tem se distanciado. As pessoas estão indiferentes à palavra, e não pode ser assim. Você vê que as pessoas são capazes de fazer trabalhos sujos e se submeter a tais coisas humilhantes por conta do dinheiro. Eu poderia citar aqui inúmeras profissões que, não desmerecendo nenhuma delas, mas aonde as pessoas dão tudo, porque aquilo dá dinheiro. E elas gastam tudo, a sua energia, o seu tempo, a sua saúde. Pessoas que dão tudo por causa do dinheiro. Não sou contra o dinheiro por tudo responde. Mas quando se coloca o verdadeiro propósito da vida de uma pessoa que é buscar a Deus, ela não tem força, ela não tem tempo, ela não tem energia, ela não consegue se organizar. Quantas pessoas que eu já vi, tá? Já atendi. Vamos na igreja, eu não consigo, não tenho tempo. Ah não, para hora extra? Agora. Estou cansado, não consigo ir para a igreja. Eu não tenho tempo para ir na igreja, mas para fazer hora extra, a semana inteira ele faz. Para virar à noite, ele vira. Eu já vi. Pessoas que viram à noite, trabalham lá, eu não consigo, estou muito cansado, eu preciso descansar. Trabalha das 8 às 18, não tem tempo de se organizar para vir na igreja. Está muito cansado. Pintou uma hora extra, ele vai até às 3 da manhã, volta para casa e 6 horas da manhã está em pé e 8 horas da manhã está no trabalho de novo. Você já viu alguém assim, não? Já conheceu alguém assim? Ela faz ou não faz? Faz. Vai embora. Conheci pessoas que trabalhavam em turnos, 12 horas, era 12 por 36, saía de um período, ia para um bico, ia para outro bico, depois saía, voltava e já voltava para o trabalho. Opa, a vida que segue normal. Está tudo certo. Está tudo certo. Só que construção essa pessoa está construindo espiritualmente? Qual base? Qual a intenção? Qual o propósito? Mamon. Mamon, dinheiro. Ela visa que o dinheiro pode resolver tudo. O dinheiro pode dar um conforto para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, pode me proporcionar aquela viagem, ou me proporcionar momentos agradáveis, ou me dar condições de comprar objetos, aquilo que eu quero, que eu sonho, roupas e tantas outras coisas. E a sua alma? E o seu coração, a sua vida? Você vê que pessoas, elas têm tanto dinheiro, mas não têm sabedoria nem para gastar. É ou não é? Você está conseguindo entender? Eu não sou contra o dinheiro, tá? Não estou fazendo apologia contra o dinheiro. Não, não é isso não. É que muitos não sabem direcionar e concentrar a sua energia, a sua força. Nós precisamos trabalhar intensamente a nossa vida espiritual. Nós precisamos aprender a lidar com situações que muitos não têm conseguido lidar, nem o básico, não têm o discernimento para tomar decisões. Homens que não têm o direcionamento para a sua casa, para a sua família, mulheres que agem como tolas, têm destruído a sua casa, o seu casamento, a sua família. É a ausência de Deus, é a falta da palavra, é a falta do direcionamento das Escrituras.
aquilo que o Senhor direciona, é o que vai literalmente causar em nós transformação. Você vê, quem aqui teve, que em nome de Jesus teve mágoa de alguém e demorou para perdoar? Tudo isso? Por que você demorou? Agora vamos lá. Essa mágoa estava fazendo mal a quem? Hã? A quem? Você sabia disso? Você sabia que aquela mágoa, que aquele sentimento, que aquela miséria estava fazendo mal a você? E você sabia que se você liberasse aquilo, aquilo ia parar de causar toda aquela perturbação que você estava vivendo. Você sabia disso, né? Mas você quis parar? Você conseguiu parar? Como você venceu? Como você venceu? Foi sozinho? A palavra veio? Você falou, não é isso. Não é bem assim. Tem que entender, você não sabe o que eu estou passando, não é assim? Você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que essa pessoa me fez. Você não sabe, ela me traiu, ela me enganou, ela me lesou, ela me prejudicou. Você não sabe o quanto eu estou chateado, magoado, ferido por essa pessoa. O quanto dói em mim. E a outra pessoa está andando, saltitando por aí, e talvez nem lembra que você existe. Nem lembra que você existe. Mas, repita assim comigo, ó. Você está se preparando ou consertando o que quebrou? O que você está fazendo? Se preparando ou consertando? Você chegou aqui de uma forma. Quando eu digo aqui, eu digo em Cristo. Não apenas na igreja, em Jesus você chegou de uma forma. Você não pode permanecer do mesmo jeito que você chegou. A tua vida tem que mudar. A tua mentalidade, o teu espírito, o teu caráter tem que mudar. Se você não tem sofrido mudança na sua vida, no seu caráter, alguma coisa está errado. Você tem que ser intencional. Espera um pouquinho, por que isso não está fluindo? E não é algo que você precisa de alguém para falar. Você precisa olhar para dentro de você. Porque tem coisas que você pode ouvir de uma liderança. Você pode ouvir de um bispo, de um pastor, em uma clínica, em um atendimento. Mas tem coisa que, por mais sábio que ele seja, por mais usado pelo Espírito Santo que ele seja, só Deus vai falar com você. Só Deus vai falar com você. Quando eu ainda li isso na segunda-feira, às 15 horas, lá em Deuteronômio 2, do 31 ao 33, o Senhor dá direção ao povo para se preparar para a ocupação. Se preparar para a ocupação. Quem se prepara para a ocupação? Quem se prepara? Quem tem se preparado? Porque vai chegar um tempo que não vai ter como mais você voltar e tentar corrigir coisas que você negligenciou, perdeu tempo, administrou mal o seu tempo. Você vê que hoje grandes empresas contratam consultores que ele entra naquela empresa e ele fala, olha, está tendo uma sangria aqui, está tendo prejuízo aqui. Você vende, mas
Está errado algumas coisas aqui. E eles ganham muito dinheiro. Sabe por quê? Porque eles chegam, ficam ali uma semana na empresa, fazem uma análise e falam o seguinte, ó, eu sei onde está o problema aqui. E se você me contratar, o valor que você vai economizar por 3 meses, você paga a mim. E eu vou economizar esse valor, você vai pagar por 3 meses, eu vou fazer análise completa, vou preparar a tua equipe, vou treinar, vou mudar a cabeça deles, e depois de 3 meses a minha vida segue, e uma vez a cada 6 meses eu venho dar suporte para a equipe, para a empresa. Muitas empresas descobriram rombos de 40%, 60% em prejuízo por conta de coisas que eles não estavam vendo. Você vê que existe um grande investimento nisso. E o maior investimento na minha vida, na sua vida, para descobrir o que você está vivendo, a maneira que você está vivendo, a maneira que você está fazendo, não tem outro conselheiro a não ser a palavra, a não ser o Senhor, a não ser Deus. Quantos aqui não foram tentados hoje a não vir à igreja? Quantos? Não, hoje eu não vou. Não, hoje eu não vou, estou cansado. Não é? Estou cansado. Domingo de manhã, misericórdia, muito cedo o culto. Olha que a bispa está querendo colocar o culto às 6 horas da manhã. Nem chegou aí. Olha só. Amém. Ouviu um amém? Não, é muito cedo. Para que isso? Para que isso? Jefité foi intencional, rejeitado, mas se preparou. Enquanto uns murmuravam, repita assim comigo, ele treinava. Você tem treinado? Não, bispo, eu vou para a academia todo dia, 5 da manhã. Não é esse treino, não. Talvez seria 5 da manhã, mas o seu devocional, o seu momento com Deus, o seu investimento naquilo que traz verdadeiramente sentido para a sua vida. Quem vive só consertando o passado, não constrói o futuro. Tem gente que o passado atormenta ele ainda. Meu pai, minha mãe, ai alguém, ó vida, ó vida. Não, porque o senhor não sabe quando eu era criança, quando eu era bebê, quando eu era isso, quando eu era aquilo, quando eu era aquilo outro. Quando eu vivia assim, eu vivia amargurado. Porque eu vivia sofrendo, porque aquilo me lembrava de tudo o que eu passei. De tudo. Então eu me tornei uma vítima de tudo e de todos. E eu sabia me defender da maneira que o orgulho gosta. Como que o orgulho gosta que você se defenda? Com arrogância, com grosseria, com estupidez, com cheios de sentimentos miseráveis. Você nunca está errado, você sempre está certo. Não é assim? Sempre está certo. Nunca está errado. Agora vamos lá. Por que todo mundo dizia a mesma coisa e só eu que não conseguia ver? Por quê? Você consegue refletir acerca da sua vida? Porque tem coisas que literalmente Deus permite. Repita assim comigo, Deus permite para tirar de dentro de mim o que eu não tenho coragem de tirar.
Sabia? Deus permite. E aí não vai ser ninguém que fez algo com você. Não, foi alguém que ali, olha, que nem aquela expressão, a ocasião fez o ladrão. Amigo, você sempre foi. Não, é porque tive uma oportunidade. Não, nunca fiz isso na minha vida. Não, nunca, não, aquilo, não. Aí chegou a oportunidade, eu... Sempre teve lá. É que muitos não viam. Muitos não veem. Muitos estão totalmente distantes, investindo em áreas, em situações que não têm dado resultado para as suas vidas. A Bíblia diz aqui em Juízes 11, versículo 1, diz assim, Jefité Gileadita era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disseram-lhe Jefité: vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo, e o fez chefe, comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Essa é a história de Jefté. Um homem improvável. Improvável. Tinha tudo para não ser nada. Só que Deus, Ele trabalha de uma forma que às vezes até você fica assustado, não é? Deus pega os improváveis, aquele que aparentemente não tinha nenhuma expectativa, nenhum futuro, e Deus transforma a vida dessa pessoa. Deus eleva, Deus honra, Deus exalta. Só que existe um ponto importante. Você precisa querer isso. Nós vemos que Jefité não ficou murmurando. Ele treinou. Ele era um valente, valoroso. E é interessante que Jefité, aos olhos deles, dos seus irmãos, antes dele sair, já tinha essa visão que ele era um valente, valoroso. Quando Jefité passou aquele período distante dos seus irmãos, ele estava muito mais forte,
muito mais ousado, muito mais comprometido, e até mesmo aqueles homens vadios, sem nenhum valor, que se juntaram a eles, se tornaram homens guerreiros poderosos. Homens que não tinham nenhuma expressão diante da sociedade. Homens que haviam ali cometido crimes, erros, e estavam vivendo uma vida, fugindo da vida, se escondendo, se tornaram guerreiros, homens poderosos. Homens poderosos. A bispo usou uma expressão, ela os deu um exemplo no domingo, até falando de um jogador de futebol. Quem estava aqui no domingo ouviu. Um treinador tirou o melhor jogador do campo. Tirou o melhor, colocou no banco. E começou a partida, daqui, vai. Chegou um tempo, ele falou assim: ô treinador, me coloca de volta. Poxa, você sabe que eu sou o melhor jogador? Você sabe que eu sou o melhor aqui no campo? Ele disse assim: eu sei que você é o melhor jogador. Só que é o seguinte, quando você está no campo, o time não dá o seu melhor. Você não consegue extrair o melhor do seu time. Quando você está, eles não são os melhores. Mas você sozinho não tem a força que todos eles juntos têm quando você não está. Isso, quem é pai aqui? Casado. Quem é marido? Homem. Isso é para você. Você é o líder? Você é o cabeça? Quando você está na sua casa, a tua família dá o melhor de si? Você consegue extrair o melhor deles? Não, é que minha esposa é complicada. Esquece, minha esposa é complicada. Ali é problema. Ali é problema. É verdade. Jefité pegou homens vadios. E aqueles que eram problemas se tornaram homens poderosos. Então a realidade é uma só. O problema não são os homens. O problema muitas vezes não é sua mulher. É falta de liderança. É falta do posicionamento de um homem que ainda não assumiu a sua casa, a sua família, e tem trabalhado intencionalmente para ser o melhor e para extrair o melhor. Só que eu nunca vou conseguir extrair o melhor. Repita assim comigo: só os homens. Diga: se eu não for o quê? O melhor. Você não vai conseguir extrair o melhor. Porque você está exigindo algo que nem você tem. Você está conseguindo entender? Como você pode exigir algo que você não tem? Você não viu, você não tocou, você não saboreou, você não tocou, você não teve o tato, você não sentiu o cheiro, você não viveu aquilo. Como que você pode saber que aquilo é bom? Quando você não sabe que é bom, você não paga o preço por aquilo. Tem pessoas que eu já vi atravessar a cidade para ir comer em determinado lugar. Fulano, mas tem tantos lugares por aqui. É, mas você nunca comeu lá. Você nunca foi para esse lugar. Eu ainda falei esses dias, recente, aqui em São Paulo, em determinado lugar, tem um chefe que desenvolveu uma técnica que ele faz um ovo, 2 ovos, faz um desenho, põe um monte de coisa nos ovos, o prato é R$ 149,90. E eu ainda, quando a pessoa me falou, eu falei: que isso, eu faço por R$30. R$ 149,90. E aí tem um público que faz fila e não quer que seja feito por nenhuma outra pessoa, somente por aquele cara que fez. Gente, se eu der os ovos e mandar na Clara fritar: filha, faz isso aí no prato, ela faz.
faz uns negócios lá, põe aqui assim, e nunca fica igual. Pode servir. Fala, mas não é 2 ovos? Não é 2 ovos apenas. São 2 ovos. Com não sei do que, não sei do que, não sei do que. E a poção de poder. As pessoas atravessam para buscar algo. Agora vamos lá. Dentro da sua casa, repita assim comigo todos, dentro da minha casa, tem potencial, tem capacidade, tem talento, tem pessoas poderosas. Por que fora? Não, é porque se o meu marido fosse igual aquele homem lá, nosso casamento estava uma benção. Mas será que aquele homem se casaria com você? Um dia eu falei isso para alguém, né? Porque se meu marido fosse igual o fulano de tal, nosso casamento estaria andando. Eu falei, mas será que aquele homem lá se casaria com você? Vendo a sua postura, a sua conduta? Porque talvez está de igual para igual. De igual para igual. Não há um investimento. E se não investe, se você não investe, não tem como você obter o resultado que você deseja. E isso tudo é a ausência de Deus. Jefité, no tempo que o povo murmurava, ele treinou. No tempo que o povo questionava, ele treinou. Agora vamos lá, quanto tempo demora para treinar alguém? Você não viu aqueles garotinhos pequenininhos que estão lá nadando e chega lá, cara, você é o maior nadador do mundo, tal. Como você conseguiu isso? Eu passei 18 anos treinando. 18 anos treinando? Eu treino desde criança. E agora que você chegou nesse topo dessa montanha alta, o que você fez? Eu tive que me abster disso, eu tive que fazer isso, enquanto os meus amigos faziam isso eu não ia, enquanto tinha isso eu não ia, dormia cedo, tinha uma vida disciplinada, sabia o que eu ia comer, sabia o que eu ia beber, tinha uma vida organizada, e agora como está a sua vida? Eu estou no meu melhor momento. Melhor momento. Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pela sua família? Você tem se tornado bom na oração? Porque é muito fácil. Muitas vezes, situações acontecem no seu casamento, na sua família, não é porque o seu familiar não, é Deus querendo tirar algo de você que você não está vendo. A maioria das vezes. Eu posso dizer atendendo casais, eu posso dizer assim, quase 99% das vezes. Não, mas é porque você não entende como que ela age, eu não consigo entender a cabeça dela. E ela está tentando entender a sua também. É interessante isso. Ele tentando entender, ela tentando entender. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Já que você está colocando força, gastando energia aqui, entenda você e eu vou entender a mim. Quando eles invertem, a energia gasta desnecessária, tentando brigar, implicar, porque tem muita mulher que é goteira, que ao invés de ter a postura, como a Bíblia diz, que a mulher ganha sem palavras, ela não consegue ficar quieta, ela tem que falar. Filhas, você tem que falar, ora. Bispo, mas eu já falei 300 mil vezes. Você já orou 300 mil vezes? Você já declarou 300 mil vezes? Você já profetizou 300 mil vezes? Porque talvez o que você falou está ganhando das suas orações.
Está ganhando. Você tem muita energia para brigar, para discutir, para ficar chateada, para ficar magoada, para ficar ressentida, para ficar pesando, para ficar oprimindo, para ficar cutucando, para ficar lançando indireta. Por que você não gasta esse tempo para orar? Meu Deus, me ajuda na minha incredulidade. Bispo, porque eu estou certa. Nossa, mas como é bom quando você está certo e não busca o seu direito de alguém. Porque nós temos vários exemplos na Bíblia assim. Temos ou não temos? José, quando ele foi injustiçado, ele exigiu o direito de alguém? Ficou quieto. Onde que Deus o colocou? Na mais alta posição. Quando Daniel foi injustiçado e procuraram lá e não encontraram nada, depois que aquilo passou, quem exaltou ele? Deus. Aonde ele foi colocado? Na mais alta posição. E muitas não conseguem ver o quanto isso tem impactado na sua casa, na sua família. Porque os filhos crescem, as crianças crescem, e mulheres crescem igual a mãe. Cresce igual a mãe. Carregando aquele sentimento. Carregando aquela miséria, carregando aquele ressentimento. Gente, o tempo passa muito rápido. E tem muita gente dizendo assim, não, se não der certo eu largo. Eu sou assim, não der certo, acabou. Largo, acabou, sigo a vida. A vida que segue. Que maravilha, hein? Que bacana. Legal. Você, quando você está na sua casa, sua família se alegra quando você está lá? Ou quando você está lá é cheio de toque? Ai meu Deus, não faz barulho. Ai meu Deus, não sei do que. Ai isso, aquilo, ai aquilo, ai isso, aquilo outro. Não pode. Não pode. Não pode. Teve uma época, graças a Deus isso mudou. Mas teve uma época que a Ana Clara, às vezes, quando ela fazia alguma coisa, ela ouvia a mãe dela chegar, ela falava, ai, a Paula chegou. Com medo, porque o pai deixava pular em cima, deixava não, ainda deixa, né? Tá bom, confessei publicamente. Brinca daqui, brinca dali, faz aquilo, vira, faz, tá ali. Não pode. Não, então, é como se ela se retraísse. Você está conseguindo entender? Abra o leque, se retraísse. Quando alguém... Acabou a graça. Ixi, não vou nem falar nada, vou ficar quieto. Oi? Sim, senhor. Você traz peso ou traz paz para sua casa? Porque talvez você está achando que você é bom. Talvez você está achando... Não, eu falo em línguas. Bispo, estou na igreja todo dia. Eu oro todo dia, eu leio todo dia. Você tem que praticar todo dia. Não é só ler, não. Você tem que viver todo dia. Viver todo dia. Acredito ter um filme aqui que a maioria, uma boa parte deve ter assistido, que é um filme chamado Livro de Eli. Já assistiu o filme? Já assistiu? Um filme forte, mas com uma mensagem muito forte também. Uma única Bíblia. Ele decorou a Bíblia. E quando a Bíblia foi tirada dele, era em braille ainda. Era em braille. Ele narrou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele não precisou do papel. Estava dentro. Você tem que ter dentro de você. Porque se você tiver, você vai buscar nos seus arquivos, seu cérebro vai acionar. Sabe o Google da sua mente? Você vai falar, buscou, essa palavra aqui. Eu tenho um escape para isso aqui. Deus está me dando uma direção para isso. Deus está me dando uma direção para aquilo. Você não vai ter espaço para viver sofrendo as pitangas ou vivendo as amarguras do passado e sendo um tormento na sua casa, na sua família.
para os seus familiares. Você não pode ser um peso. Você não pode ser um peso. Você tem que ser aquele que extrai o melhor dos seus filhos. O pai, você, pai, extrair o melhor dos seus filhos, o melhor. Não, porque aqui comigo é assim, ele é disciplina, ele é indisciplinado, ele cobra disciplina, ele não vive como tem que viver, mas exige que eles vivam, pesa, oprime. E entenda uma coisa, ele não está fazendo nada do que você está falando. Repita assim comigo, ele só está fazendo o que ele está vendo. O que você está falando? Quantas vezes você manda? Tem gente que é assim, ó, você manda um texto para a pessoa, você escreve, o que você escreve? Você escreve um texto assim, ó, aí você fala assim, eu não entendi. Aí você grava um áudio lendo o texto que você mandou. O poder da intencionalidade. Ah, agora entendi. Entendi, agora eu entendi. A prática, ela faz com que aquilo crie muita força referente ao que você fala. Quantos aqui, eu não vou comprometer os pais não, mas vamos lá. Quando você era pequeno, vem dizer que você nunca ouviu uma direção do seu pai, você falou assim, não, tá bom, eu vou fazer. Quando ele virou as costas, você fez tudo o contrário. Você nunca fez isso? Imagina, bispo, eu nunca fiz. É o pessoal da igreja lá da esquina. Eu nunca fiz isso. Cuidado, que se Jesus voltar, vou dar 5 minutos para você se arrepender. Quantos? Mas por quê, bispo? Por quê? Eu ainda falei esses dias, quantos aprenderam a fumar, pegaram um vício de fumar, sabe como? Vai lá, acende o cigarro pro tio no fogão. Alguém já viu isso? Já? Acende o cigarro. Acende o cigarro, ele vai lá, acende o cigarro. Eu vi isso, falei, meu Deus, dá só um pouquinho de cerveja, não tem problema. Imagina, vai deixar ele com vontade? Vai deixar ele com vontade? Quem tira depois? Hã? Você tira depois? É a mesma coisa você colocar para um pitbull um pedação de carne e falar, agora tira. Quero ver se tirar. Não tira. Ele pode não fazer na tua frente, mas vai fazer escondido. Isso tudo está relacionado ao posicionamento que você precisa ter na sua casa, na sua família. E tem faltado muito disso. Um posicionamento de um homem de verdade, de uma mulher de verdade. A Bíblia fala em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica, a tola destrói. Tem muitas mulheres destruindo. Só que tem muitos homens fracos, também sendo passivo e não ocupando o seu lugar, e sendo ali um problema, ao invés de ser um momento de paz, de construção na sua casa, na sua família. Qual é a sua posição? O que Deus espera de você? É uma vida com intencionalidade, ou você não tem projeto? Você tem planos? Hã? O Bispo Pedroso ainda falava na segunda-feira, interessante. Quem aqui tem planos? Eu. Opa, quantas pessoas têm sonhos? Quem aqui os sonhos já saíram do papel e estão caminhando? Opa, já baixou as mãos. Já não era todo mundo. Já não era. E aqui, quem já viveu os seus sonhos? Só meia dúzia. Por quê? Mas no começo não foi tão empolgante? Quem é Deus? Por que Deus faria isso? Não é Deus. Repita assim comigo, sou eu. Diga, eu tenho que ser continuista. Diga, a minha energia, ela precisa ser canalizada para o lugar certo. Qual que é o lugar certo? Estou preparando o terreno
ou remendando buracos? Minha energia está indo para edificar ou para distrações? Se você fosse Deus, uma analogia, tá? Você abençoaria você mesmo pelo que você está fazendo? Porque tem coisas que você faz que ninguém sabe. É ou não é? Tem coisas que a sua mentezinha vai, os seus olhinhos, os seus dedinhos na telinha de um celular, aonde ninguém vai. Não, não tem nada a ver isso aqui, tá? Por que que você tem que esconder quando alguém chega? Por que que você tem que apagar para ninguém ver? Hã? Não, bispo, é porque... Acha. Não. Deixa a tua esposa ver, deixa o teu marido ver, deixa os teus filhos verem. Por que não? Não, porque eu tenho maturidade. Você não tem maturidade. Você é imaturo, irresponsável, abridor de portas, que tem destruído, devastado casa, família e casamento. Abrir uma porta é rápido, fechar é um desafio. Porque você nem sabe aonde, quanto demônio entrou, aonde ele tem agido. E isso tudo porque não vive a palavra. Não vive uma vida intencional. Não vive uma vida com propósito. Gente, a família é a base da sociedade. Qual o nome desse culto? Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tem gente que está tudo quebrado, está tudo fora do lugar. Dorme, brigado, com um biquinho. Não gostei, não gostei. Estou chateado. Estou chateado. Não, por quê? Não, porque ele falou algo que eu não gostei. É verdade? É verdade o que foi falado? É. Então analisa, considera. Não, mas ele errou. Se ele errou, tá bom, eu vou ser justificado por Deus. Eu não vou viver pesando a minha vida por isso e nem sofrer por isso. Espera um pouquinho, mas eu tenho que considerar. O porquê disso? Se não é a primeira vez que essa pessoa fala isso para você, ou fala determinadas coisas para você, você não tem que analisar se verdadeiramente não tem sentido no que ela está falando? Você está conseguindo entender? Não, você é orgulhoso, você é orgulhoso, você é orgulhoso. Não sou, espera um pouquinho. Não chega a hora de você falar assim, espera um pouquinho, deixa eu analisar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu entender isso aqui de verdade, para saber se isso aqui tem sentido. Porque muitos, repita assim comigo, muitos estão cegos e não estão vendo. Bispo, como que eu vou estar cego, não está vendo? Você não vê. É espiritual. É espiritual. Você tem que analisar o quanto você é importante na sua casa e o quanto você precisa contribuir na sua família. Quem é casado aqui e é casado com uma pessoa diferente de você? Bispo, claro, todo mundo é diferente, claro. Não, não é esse diferente que eu estou falando. Tem um que é mais rápido, tem um que é mais lento, não é? Aí você fala assim, calma, né? Calma, vai devagar, calma. Que devagar, a gente vai perder tempo, vamos embora, vamos agora. O outro, calma, vai devagar. É tão interessante que Deus coloca um mais acelerado e um mais lento, para juntar os dois e falar assim, pronto, vocês precisam de um equilíbrio, juntos. Você retrocede um pouco, está muito rápido, e você acelera um pouquinho. Vamos juntar. Isso, dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha, isso. Você também dá a mãozinha aqui. Que bonitinho, agora vamos caminhar juntos. Quer prosperar? É assim. Quer prosperar? É assim.
não é dividido, não é separado. Não, é porque eu sou melhor, eu sou o cara. Quando eu estou, eu defino. A bispa fala isso, né? Se na equipe só tem um que é bom, o time não é bom. Se na sua equipe, se na sua casa, na tua família, só tem um que ora, só tem um que briga espiritualmente, então está faltando. Está faltando. Você vê que muitas pessoas têm paciência, tolerância para investir, para ajudar em pessoas fora de casa, mas os da casa às vezes têm dificuldade. Tem ou não? Não, bispo, não tem. Minha mulher está aqui, não fala isso. Meu marido está aqui, não fala isso. Eu não posso olhar para ele, bispo, olhar para o teto da igreja, que não é assim. Eu sou uma pessoa transformada. Às vezes você fala assim, nossa, que gentil, que doce, nossa, que educada. Meu Deus, é a mesma pessoa que mora lá em casa? É mesmo? Aquela pessoa que está lá? É? Será? Né? Não, deixa eu tocar para ver se é de verdade. Vai, deixa eu ver. Nossa, é mesmo? É ele? Por quê? Quando tudo acontece, para onde você volta? Para onde? Para casa. Olha que coisa interessante, a Bíblia fala de Davi, que todas as vezes que ele saía para a guerra, ele voltava para casa e ficava ali dias com a sua mulher. Dias. Ele precisava daquele consolo, estar ali para ele. Tem gente que não quer voltar. Não quero nem voltar para casa. Vou arrumar alguma coisa para fazer. Vou arrumar alguma coisa para fazer. É tão interessante que direto, às vezes, as pessoas mandam vídeos. E eu achei tão bacana esses dias que eu vi algo, uma mulher, uma moça, né? Inclusive, ela é cristã. E ela falava no vídeo a importância de você receber bem a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu marido. E ela não faz isso só com o marido, ela faz isso com o filho, os filhos também. Então, quando os filhos estão chegando da escola, ela já sabe que a criança tal gosta do danoninho isso, o outro gosta daquilo, o outro gosta daquilo outro, o outro gosta daquilo outro. O marido, quando chega, gosta do café, ela vai lá, prepara o café. Nossa, mas o que é isso aqui? É uma empregada? É uma escrava? O que é? Volta a cantar a musiquinha. Lê, 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 lê. É sua família. Ela investe na sua família. Investe no seu marido, nos seus filhos. Aquilo traz uma estrutura. Eles querem chegar em casa. Eles querem voltar para casa. Querem estar juntos, não conseguem fazer nada. Separado, quer estar junto. Não quer. Ah, não quero. Não, cada um na sua. Com o celular na mão. Ou com a sua amargurinha em um canto da casa, o outro no outro. Com o seu biquinho. Viu? Quando você tiver com biquinho, você, mulher, passa um batom vermelho para ficar mais bonito. Assim, com um biquinho vermelho, apontando assim, e tira uma foto. Tira uma foto. Fica uma gracinha. Eu já fiz isso já. Tira uma foto e mostra depois. Olha que gracinha você estava. Tira uma foto. Homens, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Se posicione como homens. Defenda a sua casa, defenda a sua família. Tem faltado esse posicionamento. Tem faltado esse posicionamento. E muitos nem oram pela sua família. Nem oram pelos seus filhos.
nem ora pela sua esposa. Tem gente que reclama tanto da esposa, mas não ora por ela. Minha mulher é complicada, é cheia de problemas, e isso, aquilo. Você tem orado por ela? Porque talvez ela não está vendo, ajuda ela em oração. Ajuda ela em oração. Não, mas é porque ela é muito nervosa, ela é muito irritada, é muito estressadinha. Meu, que glória, você tem um problema, não tem? Tem. O que a gente faz quando tem um problema? Repita assim comigo, a gente busca a Deus. Busca a Deus. Não, mas gosta de falar. Gosta de falar. Você vê que quando uma pessoa está nervosa, ou irritada com o marido ou com a esposa, não baixa nele é um demônio, para falar a verdade. A sabedoria em pessoa, que ele consegue usar palavras e lembrar de coisas que vai ferir, que vai machucar. É ou não é? Sutilmente. É mais ou menos ele fala assim, aí fala assim, não fala. Não, aí não. Não, tá, para. Até aqui tá bom. Imagina Jesus fizesse isso. Jesus foi humilhado, foi envergonhado, levou tanta porrada. Quando ele pediu água, deram vinagre a ele. E ele disse assim, Pai, o que Jesus disse? Eles não sabem o que fazem. Mas o que a Bíblia diz também? Repita assim comigo, o forte tem que ter paciência com... mas não lê a Bíblia, né? Se lê, vai saber. Está na Bíblia. Leia, invista, gaste tempo com a sua família. Invista tempo. Invista no devocional, em oração. Tire aquilo que tem roubado, que tem distraído você. Você não pode aceitar. Muitos, eu já vi e atendi muitos maridos vindo na igreja porque viram o comportamento, a mudança da mulher. Ele falava assim, eu atendi há 2 anos atrás. Ele entrou aqui muito bravo na igreja e falou assim, eu quero falar com o pastor da igreja. E veio pisando firme, eu falei, ixi, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, pois não, senhor. Eu quero saber quem que é o pastor da igreja. Eu falei assim, pois não, senhor, eu sou o pastor da igreja, pode falar. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo com a minha mulher? Eu falei, senhor, primeiramente, qual que é o teu nome? Quem que é a sua mulher? Eu falei, minha mulher é fulana de tal. Eu falei, conheço. Então, rapaz, você não sabe. Essa mulher mudou, homem. Eu falei, o homem, eu achei que ele ia me agredir. Essa mulher mudou. Ela não fala mal de ninguém, ela não xinga mais. Eu até achei que ela estava doente. Eu até achei que essa mulher estava doente. Eu falei, tem algum problema com essa mulher? Não fala mais. Esse dia eu cheguei em casa, eu falei, puxa, ela vai falar um monte para mim, que eu cheguei tarde do trabalho, fui jogar bola com os amigos, fui lá, bebi cerveja, falei, meu Deus, vai quebrar o pau quando eu chegar. Cheguei em casa, fiquei no carro quase 40 minutos. Ele falando, para dar uma baixa na breja. Ele falando para mim. Entrei em casa, eu falei assim, e aquela hora eu falei assim, eu não sabia nem rezar, mas eu pedi para Deus. E cheguei, ela falou assim, oi meu amor, já chegou? Ele falou, quem está aí? Sou eu, meu amor, tá tudo bem? Daqui é teu tênis, eu coloco lá para lavar. Ele falou, ixi, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, ela fez alguma coisa, chegou, foi tomar banho, e quando ele saiu do chuveiro, a comida estava em cima da mesa. Ele falou, não vou comer isso não. Tem coisa aqui. Está errado isso aqui. Não está certo, isso aqui está errado. Está errado isso aqui. Meu amor, fritei a carne agora, quentinha para você, fiz o suco que você gosta, está aqui quentinha. Eu só não vou te acompanhar porque eu estou muito cansada, mas fica à vontade. Aquele homem cheirou, levantou a carne, levantou tudo, comeu, deitou. No dia seguinte estava pronto o café, a roupa.
E ele falou assim, meu amigo, eu falei, alguma coisa está acontecendo com essa mulher. Ela está me traindo. Está me traindo, eu sei que essa mulher, só pode. Ele veio na igreja. Não vou falar o nome dele, mas ele está aqui. Sem palavras. Parou de ficar oportunando, azucrinando. Sabe? Azucrinando. A postura. O exemplo. Tem gente que é rápida. Tem gente que, rapidinho ela pega e engrena. Tem gente que é mais demorado. Só que eu aprendi algo, e eu tenho aprendido isso com a igreja, com a bispa, melhor dizendo, na igreja, que quem determina a velocidade sou eu. É a minha mudança. É a sua mudança. Você tem que mudar primeiro, não adianta você exigir das pessoas uma mudança, sendo que você não mudou. Como que você pode cobrar de alguém algo que você não faz? Como que você pode exigir de alguém visão, espírito e algo dessa natureza se você não tem? Não, é porque de vez em quando, então você não pode falar. Você não pode exigir, você tem que mudar, você tem que se posicionar. Você fala demais. Você não guarda a língua. Tem gente que está angustiada. Sabe por que está angustiada? A língua fala mais do que... Não, bispo, eu só fiz um comentário. Para que você fez esse comentário? O que estava no seu coração na hora? Não, nada, é só para ajudar. Ajudar? Eu posso te ajudar com o mesmo comentário? Não, é porque comigo é diferente. Cada um tem uma área, cada um tem uma situação que precisa ser trabalhada e que talvez ela está mais evidente do que a outra. Você quer ajudar alguém? Ore por ela. Seja essa pessoa na sua casa, na sua família. Dê esse peso para a sua casa e não seja um peso. Some. Tire o melhor. Quando você está lá, que a sua família se motive, se inspire, se alegre. Queira que você está lá. Eu falo isso no trabalho dos valentes, os homens às vezes acham que não é. Às vezes uma mulher, eu vou saber como eu falar aqui, fique em paz. Uma mulher, ela fica feliz para fazer o homem feliz. Entenderam, né? Então tá bom. Quando o homem, ele é homem. Quando ele é homem? Quando ele é líder, quando ele é provedor, quando ele é sacerdote, quando ele ocupa o seu lugar. Quando ele ocupa o seu lugar, dentro da casa, ele não é perfeito. Mas quando ele se posiciona, a mulher tem alegria em suprir as necessidades fisiológicas desse homem. Não, bispo, em casa só pela misericórdia, tem que implorar. Estou que nem o comercial do Danoninho, me dá, Danoninho, me dá. Cadê você? Cadê a tua postura? Cadê a tua postura de homem de verdade? Porque às vezes a cabeça está voltada só para um lado. Você tem que abrir o leque para a sua casa e ver todas as necessidades da sua família. Você é a fronteira, é você que cerca, é você que se posiciona, é você que ocupa o lugar, é você que defende, é você que faz a frente. Você é o que dorme menos mesmo, você é o que sofre mais mesmo, dói mais em você mesmo. Deus te colocou nesse lugar como fronteira, e você tem que ocupar esse lugar. Você tem que ocupar esse lugar. Você não pode deixar solto. Deus espera que homens se levantem com autoridade na sua casa, na sua família, e que tenham um posicionamento firme, sério, responsável, maduro, que defenda a sua casa, que brigue pela sua família, não como um menino imaturo, que vive chateado, bicudinho, ou por qualquer coisa está chateado. Espera um pouquinho, qual que é a sua postura? Quem é você? Como eles estão vendo você dentro da sua casa, na sua família, como a sua mulher te vê, como os teus filhos te vê, como os seus funcionários te vê. Você tem que analisar isso. Analisa. Como que Jefité
com todos aqueles traumas, conseguiu formar homens vadios, que nem os pais conseguiram. Ele não tinha nenhum vínculo emocional com aqueles homens. Não tinha nenhum vínculo emocional. Não tinha nada que pudesse ali mexer com o psicólogo. Opa, não tinha. Homens vadios, abandonados. Mas quando uma pessoa está cheia de Deus, ela é conduzida por Deus. E Deus usa a vida dessa pessoa para fazer coisas grandiosas. Você quer que Deus use a sua vida para fazer coisas grandiosas? Você quer? Você quer ser uma referência na sua casa? Trabalhe. Treine, invista. O Bispo Pedroso, ele é dessa época, ele vai lembrar que eu vou falar agora. Na época nós começávamos a fazer o trabalho de pregação, desenvolver para se tornar um pastor, porque tinha esse chamado. Pregava no chuveiro, para as cadeiras vazias. Era ou não era, Bispo Pedroso? Para as cadeiras vazias. Tá ali. E era tão interessante que quando chegava na frente para pregar, fala. Não saía. Treina. Espírito, vai buscar, vai investir, gasta tempo. Pessoal que canta, treina, invista. Pessoal que trabalha em determinadas situações, tanto ele fazer aquilo, se torna habilidoso. Você precisa se tornar habilidoso na fé. Você precisa desenvolver isso. Você quer uma família melhor? Você quer um casamento melhor? Você quer tua esposa melhor? Para de ficar falando, ora. Se você não tem orado, como você vai ter? Como tem várias situações de oportunidades, a mulher fala assim, meu amor, eu estou errada. Ele vai falar assim, pronto, nunca cheguei nessa fase, não sei, preciso buscar ajuda. Ora, busca, peça a direção de Deus, porque às vezes você quer entrar num confronto que não vai dar bom. Não vai dar bom o confronto. Não vai fluir. Não vai fluir. Jefité, ele entrou no confronto? Ele quis entrar no confronto com seus irmãos? Ele quis reivindicar os seus direitos? Não. José quis reivindicar os direitos dele? Daniel quis reivindicar os seus direitos? Eu poderia citar tantos outros aqui. Quando Deus faz na sua vida é superior a qualquer outra coisa. Não fique contando com a sua, não, é porque eu sou vivido, eu sou experiente. Você precisa ser cheio de Deus. É o que você precisa. Você não precisa ter experiência. Não, porque eu lido bem com as pessoas. Você precisa lidar bem com o Espírito Santo. Você precisa ser cheio dele, porque quando você abrir a boca, ou nem abrir a boca você vai precisar, a tua postura, a tua atitude, a tua conduta vai falar por você. Vai responder por você. Vai dar a resposta exata. Porque muitas vezes você não dá a resposta exata. Por isso que tem brigas, conflitos, discussões, filhos traumatizados, famílias destruídas. O maior objetivo do diabo é destruir a família. O maior objetivo do diabo é destruir o projeto de Deus. A família, ela é a base da sociedade. E se nós não nos posicionarmos e não buscarmos nesse tempo que nós estamos, aonde está a sua energia? Se você não buscar, você não vai viver isso. O tempo vai passar, muitos vão perder, vão se perder, e você não vai viver. Ocupe o seu lugar. Pare de querer ficar dividindo. Não, mas é porque eu tenho razão. Jefité tinha razão, era dele também. Falou, sabe uma coisa? Vou seguir a minha vida. Uma pessoa bem resolvida é assim. Mas quando ele voltou, o que ele falou? Opa, oh, glória. Olha como que Deus justifica. Vocês querem que eu vá? Eu vou. Só que é o seguinte, eu só vou se eu for ser juiz, se eu for comandar vocês, caso contrário eu não vou. Não, Jefité, mas analisa, tá bom. Esses são os termos, não tem negociação. E ele se tornou juiz. Ele se tornou. Você quer ter o respeito da sua mulher? Você quer ter o respeito do seu marido?
Você quer ter o respeito dos seus filhos? Seja essa pessoa. Você não vai precisar pedir, implorar, ou brigar por qualquer outra coisa. Eu falo ainda no trabalho dos valentes, um homem que tem uma boa mulher, ele não olha para fora. Mas uma mulher que tem um bom marido, também não fala pelos cotovelos. Não fala. Não fala. Porque ele não dá motivo. Ele não dá motivo. Você pode não ser perfeito. Você pode não saber tudo. Você pode não saber do kit básico dos maridos. Ninguém fala quando você casa, né? Vou falar agora. Saber de elétrica, mecânica, hidráulica, pintura, de tudo. Você pode não saber. Mas se você ocupa o seu lugar como líder, como provedor, como sacerdote, Deus te honra. Como diz, né, o bispo Murilo, você não precisa lavar o carro. Eu pago para lavar. Está entendendo? Mas tem gente que gosta. Ótimo. Lindo. Eu não gosto. Eu mando lavar. Eu resolvo. Mulher que é um homem que resolve. Você está entendendo? Um homem que resolve. E é preciso esse posicionamento. Coloque-se em pé, por gentileza. Um guia, protetor, formador. A autoridade nasce de responsabilidade. Isso é para os homens. Um homem fraco, volúvel, afunda com a família e abre portas na fronteira. Mical se humilha. Abigail salva a casa. Sustente o ambiente, honre o marido, proteja a atmosfera da sua casa. Repita assim comigo: Deus não opera em reino dividido. Coloque as mãos no seu coração e com seus olhos fechados, eu quero que você busque a presença do Senhor e peça ajuda de Deus, que você entendeu a palavra, essa palavra que fala profundamente aos nossos corações. Eu quero que você peça ajuda para o Senhor, que você se posicione, que esse espírito de poder, de autoridade tome a sua vida, a sua casa, a sua família, dando a você tudo aquilo que você precisa. Peça a Deus. E diga para o Senhor que você não aceita mais ser aquela pessoa que você era, aquele homem fraco que você era, aquela mulher tola que muitas eram, aquela falta de sabedoria. Fala com o Senhor e diga: Senhor, me ajuda eu a ocupar esse lugar. Meu Deus, essa casa é minha, essa família é minha. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Eu não quero perder. O ano está acabando. Jesus está para voltar. Você tem a oportunidade de fechar o ano de forma gloriosa e não esperar o propósito da mudança para você tomar decisões. Você pode tomar decisões hoje, agora, e dar a resposta certa. Peça para Deus. Você talvez tenha sido uma pessoa orgulhosa. Talvez você tenha sido orgulhoso. Uma pessoa azeda, amarga. Peça ajuda, fale com o Senhor e busque a ajuda dEle. Não quero mais viver sem Ti, decido crer e confiar em Ti. Quero esta luz brilhando em mim, para iluminar o meu interior. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque
coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz, Senhor. Eu não quero ser o mesmo, não. Eu quero te ver, Jesus. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, eu quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz. Dê as mãos, você que está com o seu familiar, você que está com a sua esposa, dê as mãos para ela. Vocês fizeram uma aliança diante do altar, vocês se casaram. Chega de brigas, chega de desavença, de dissensões. O Senhor não vai operar num reino dividido. A sua família, a sua casa precisa estar alinhada à luz das Escrituras. E assuma esse compromisso agora diante de Deus e diga: eu assumo o meu papel, eu ocupo o meu lugar, eu ocupo o meu lugar, eu assumo essa posição de líder, de provedor, de sacerdote, de pai, de marido. Eu assumo esse papel de mulher sábia, ajudadora, auxiliadora dessa casa. A minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção, o meu lar é uma bênção. Declare isso sobre a sua família, sobre a sua casa. É nada faltando, é nada quebrado, é nada fora do lugar. Eu declaro, meu Deus, essa unção, esse poder, meu Deus, essa glória cobrindo essas casas e famílias. E eu declaro, meu Deus, uma família forte, uma sociedade forte, um povo unido, alinhado em um só propósito. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Deus, Espírito Santo, cubra a vida de cada uma dessas casas e famílias, homens, mulheres, filhos. E eu declaro, Senhor, meu Deus, essa cobertura de glória, de poder, de autoridade, levando, meu Deus, essa família, Senhor, a viver o cumprimento de promessas, a viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, ó meu Deus, para cada um deles, meu Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo essas casas e famílias, meu Deus, e eu quebro, Senhor, todo mal, todo laço, todo espírito da divisão, da separação, dos desentendimentos, das brigas, contendas, todo mal que veio para roubar, para destruir, para saquear essa casa, essa família. Eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, a glória do Senhor prevalecendo. Que nessa casa se levante líderes, meu Pai, mulheres, meu Deus, como Abigail, líderes, meu Deus, como Davi, como Jefité, meu Deus, homens de autoridade, de força, homens que ocupam seus lugares. E eu declaro, Senhor, essa glória plena sobre cada casa, essa família marcando a sociedade, emplacando, Senhor, aonde eles estiverem. Eu abençoo, meu Deus, o Teu povo,
E eu declaro essa cobertura de bênção, de poder, de autoridade. E que esse espírito, meu Deus, que esse posicionamento, meu Deus, que essa autoridade, meu Deus, ela seja assumida, seja ali, meu Pai, colocada, meu Deus, assim como diz as Escrituras, meu Deus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga você aí: a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, o meu marido é uma bênção, os meus filhos é uma bênção, a minha casa é abençoada, o meu lar é um lugar de paz, é um lugar de bênção. Nós somos representantes de Cristo. A nossa casa, a nossa família anuncia as boas novas. O meu lar anuncia as boas novas. A minha casa, a minha família anuncia as boas novas. A minha família anuncia as boas novas. A minha família anuncia as boas novas. A minha casa é um exemplo. A minha casa é uma referência. A minha casa é uma referência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para a sua casa, para a sua família, lá para o seu lar. E declara, fala o nome, o endereço, a rua. E diga: Senhor, visita a minha casa, visita a minha família, visita o meu lar. Eu declaro, Senhor, essa cobertura de bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar. Meu Deus, a minha casa é abençoada, a minha casa é protegida. Os meus são guardados pelo Senhor, os meus estão protegidos pelo Senhor. Eu declaro essa proteção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. O meu lar é uma bênção. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, em concordância, ó meu Deus, com cada uma dessas pessoas, que para cada lugar, cada direção que elas estendem as mãos, eu declaro esse poder, essa glória, alcançando casas, famílias e lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com as mãos estendidas. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu declaro que a minha casa, ela serve ao Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.